Ele entrou no banco apenas para ver o saldo. Um pedido simples, humilde. Mas o gerente olhou de cima a baixo e riu. Na frente de todos, como se aquele velho de camisa surrada não valesse nada. Até que a tela acendeu. E o que apareceu ali calou a agência inteira. Porque o que ninguém sabia é que aquele dinheiro não era dele. Era uma promessa. Uma promessa que ele guardava para o bairro inteiro. E quando tentaram bloquear, quando tentaram calar, ele fez algo que ninguém esperava. Transformou a humilhação em guerra pública. Se você sentiu isso, se inscreve. E diz de onde está vendo. Agenor acordou antes do sol. Levantou devagar, apoiou as mãos nos joelhos e esperou a coluna alinhar. O corpo tinha 70 anos de fábrica e rua. Ele caminhou até a pia, lavou o rosto e olhou o espelho embaçado. Não se reconheceu direito. Vestiu a camisa xadrez limpa e enfiou o caderno surrado no bolso. Era quarta-feira, dia de banco. Na calçada encontrou seu Domingos lutando com o portão enferrujado. Agenor parou, tirou um alicate do bolso e ajustou a dobradiça. O vizinho agradeceu com um café. Agenor aceitou, bebeu rápido e seguiu. A rua estava vazia. Ele gostava do silêncio da manhã. Ninguém o apressava. Ninguém o empurrava. Chegou ao banco às 8, a porta ainda fechada. Algumas pessoas esperavam na calçada. Agenor ficou no fim da fila. Sempre ficava. O segurança abriu o portão. As pessoas entraram. Ele entrou também. Dentro, o cheiro de ar-condicionado e café coado. Agenor pegou a senha e sentou no banco de plástico. Olhou o painel. Sua senha estava longe. Na outra ponta do saguão, uma fila menor avançava rápido. Cartões pretos, ternos, sorrisos. Ninguém esperava muito. Ninguém reclamava. Agenor sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era cansaço. Ele olhou as próprias mãos. Calejadas. Sujas de graxa que nunca saía. Mãos que seguraram ferramenta por 40 anos. Mãos que nunca pediram nada de graça. Senha 321. Ele olhou o painel. Ainda faltava. Uma mulher de salto alto passou por ele sem olhar. Um homem de terno cortou a frente. Ninguém pediu licença. Ninguém viu. Agenor respirou fundo. Fechou os olhos. Lembrou do caderno no bolso. Lembrou das promessas que escrevera ali. Cursos, reformas, bolsas, nomes de crianças que esperavam. Ele abriu os olhos e ficou. A decisão era pequena, mas parecia pesada. Ficou sentado, observando o relógio na parede. Os minutos passavam devagar. A fila VIP esvaziou. A dele mal andou. Agenor sentiu o peso da invisibilidade. Não era novo, já o conhecia bem. Mas hoje doía diferente, porque hoje ele precisava estar ali. Hoje ele tinha algo a fazer. Então respirou outra vez e esperou. O painel apitou. Sua senha subiu um número. Agenor apertou o caderno no bolso e permaneceu firme. O gerente atravessou o saguão com passos rápidos. Terno azul, gravata justa, celular na mão. Rodolfo Brandão. Todos sabiam o nome dele. Ele cumprimentou 3 clientes da fila VIP. Sorriu largo. Apertou mãos. Chamou pelo primeiro nome. Depois virou para o lado de Agenor. O sorriso sumiu. Rodolfo olhou de cima a baixo. Parou na camisa xadrez. Parou nas mãos. Parou no caderno amassado. Bom dia. A voz de Agenor saiu baixa. Rodolfo não respondeu. Acenou para o painel e voltou para a mesa dele. Agenor sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha. Era algo pior. Uma mulher ao lado cochichou com a amiga. Agenor ouviu. Não entendeu tudo, mas ouviu coitado e perdido. Ele baixou a cabeça. Senha 321. Agenor levantou devagar. As pernas doeram. Ele caminhou até o caixa. Sentia os olhares. A moça atrás do vidro era jovem. Cabelo preso, crachá torto. Marina. Ela sorriu sem alegria. Bom dia, senhor. Bom dia. Qual operação o senhor deseja? Agenor tirou o documento do bolso. Colocou no balcão. Só queria ver o saldo.
Marina piscou. Só isso? Só isso, ela digitou. A tela carregou. Rodolfo apareceu atrás dela. Encostou na cadeira. Olhou para Agenor. Sorriu de lado. Problema, Marina? Não, senhor. Só uma consulta. Consulta. Rodolfo repetiu. A voz tinha ironia. O senhor não quer abrir conta? Pegar empréstimo? Agenor balançou a cabeça. Só quero ver o saldo. Entendi. Rodolfo cruzou os braços. Marina, talvez seja melhor levar o senhor para a sala privada. Não precisa ocupar o caixa. Não precisa, Agenor disse. Sua voz estava firme. Aqui está bom. Rodolfo ergueu as sobrancelhas. Olhou ao redor. Alguns clientes observavam. Ele deu um passo para trás. Como quiser. Marina digitou a senha. Apertou Enter. A tela piscou. Agenor esperou. Rodolfo esperou. O saguão ficou quieto. A tela carregou e os números apareceram. Marina prendeu a respiração. Os olhos dela se arregalaram. Ela olhou para Rodolfo, depois para Agenor, depois de volta para a tela. Rodolfo se inclinou. Leu os números. Empalideceu. Recuou meio passo. Agenor não disse nada. Apenas olhou a tela. Viu o saldo. Sentiu algo apertar no peito. Não era orgulho. Era alívio. Senhor, Marina começou. A voz dela saiu fina. O senhor precisa de algum extrato? Não, Agenor disse. Só queria confirmar. Rodolfo pigarreou. Ajeitou a gravata. O sorriso irônico havia sumido. Senhor Silva. A voz dele mudou. Ficou suave, formal. Desculpe não ter me apresentado direito. Sou Rodolfo Brandão, gerente desta agência. Talvez o senhor prefira discutir suas finanças em um ambiente mais... reservado? Agenor olhou para ele. Fui atendido aqui. Posso ser respeitado aqui. Rodolfo piscou. Abriu a boca, fechou. Marina mexeu no teclado. Tentou não olhar para ninguém. Ao redor, o burburinho cresceu. Pessoas esticaram o pescoço. Tentaram ver a tela. Claro, Rodolfo disse. A voz estava estranha, rígida. Claro que sim. Marina, finalize a operação do Sr. Silva. Sim, senhor. Ela digitou rápido. Imprimiu um comprovante. Entregou a Agenor com as duas mãos. Obrigado. Agenor dobrou o papel. Guardou no bolso junto com o caderno. Rodolfo tentou sorrir. Senhor Silva, se precisar de qualquer serviço, cartões premium, investimentos, é só me procurar. Deixe o meu cartão. Ele estendeu um cartão dourado. Agenor não pegou. Só precisava de respeito. O silêncio caiu no saguão como um peso. Rodolfo baixou a mão. Guardou o cartão. Acenou com a cabeça. Claro, tenha um bom dia. Agenor virou as costas. Caminhou até a porta. Sentia os olhares. Mas dessa vez eram diferentes. Dessa vez eram olhares de espanto. Ele empurrou a porta e saiu. O sol bateu no rosto dele. Agenor parou na calçada. Fechou os olhos. Respirou fundo. Algo tinha mudado. Mas ele não sabia ainda o que era. Agenor caminhou devagar pela rua. As pernas pesavam. O corpo inteiro pesava. Ele tocou o bolso. Sentiu o comprovante dobrado. Sentiu o caderno. A vergonha ainda estava lá. Mas agora tinha companhia. Algo quente. Algo que parecia propósito. Ele virou a esquina. Passou pela padaria. Passou pela praça. A casa dele ficava no fim da rua. Pequena. Pintura descascada. Portão torto. Agenor abriu o portão e entrou. Vô! Vitinho apareceu correndo. 11 anos. Uniforme da escola, mochila nas costas. Oi, garoto. Onde o senhor foi? No banco. De novo? Vitinho franziu a testa. O senhor foi ontem também. Agenor sorriu cansado. Fui. E voltei hoje. Por quê? Ele não respondeu. Apenas bagunçou o cabelo do neto. Vitinho olhou o rosto dele. Tá tudo bem, vô? Tá. Tem certeza? Agenor respirou fundo. Tenho. Vitinho não pareceu convencido, mas acenou e correu para a escola. Agenor entrou na casa. Sentou na cadeira da cozinha. Tirou o caderno do bolso. Abriu devagar. As páginas estavam amarelas. A capa estava rasgada. Mas as anotações estavam ali. Curso de informática.
reforma da quadra, bolsas para o ensino médio, nomes, endereços, promessas. Agenor passou o dedo pelas palavras. Sentiu o peso delas. Aquele dinheiro não era dele. Nunca fora. Era da fábrica que fechou. Era da indenização. Era das doações que juntou ao longo dos anos. Era do bairro, das crianças, dos velhos que ainda esperavam dignidade. Ele fechou o caderno, olhou pela janela. A humilhação no banco ainda doía, mas agora tinha sentido, porque se ele não lutasse, ninguém teria nada. E se ele desistisse, todas aquelas promessas morreriam. Agenor encostou a cabeça na parede, fechou os olhos. Amanhã eu volto, ele disse para si mesmo, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que tinha força para isso. A noite caiu devagar. Agenor preparou jantar simples: arroz, feijão, ovo frito. Vitinho voltou da escola, sentou à mesa, comeu em silêncio. Vô? Fala. Por que o senhor guarda esse caderno? Agenor parou de mastigar. Olhou para o neto. É importante. Por quê? Ele hesitou. Depois empurrou o caderno pela mesa. Pode olhar. Vitinho abriu com cuidado. Passou os olhos pelas páginas. Franziu a testa. Esses nomes são pessoas daqui? São. E essas coisas, cursos, reformas, o senhor vai fazer isso? Agenor respirou fundo. Vou tentar. Com que dinheiro? Tenho um pouco guardado. Vitinho olhou para ele. Muito? Agenor não respondeu. O garoto fechou o caderno. Devolveu com cuidado. O senhor é legal, vô. Agenor sentiu algo apertar na garganta. Não disse nada. Apenas acenou. Depois da janta, Vitinho foi para o quarto. Agenor lavou os pratos. Secou as mãos. Sentou na cadeira da sala. O celular vibrou. Ele pegou. Era uma mensagem de Dona Celina. Agenor, viu o vídeo? Ele franziu a testa. Que vídeo? Ela mandou um link. Agenor clicou. A tela carregou. Um vídeo de celular. Imagem tremida. Som abafado. Ele reconheceu o lugar. O banco. A fila. O caixa. Reconheceu a própria voz. Só queria ver o saldo. Reconheceu o riso de Rodolfo. O olhar de desdém. E reconheceu o momento em que a tela acendeu. Em que o gerente empalideceu. Agenor sentiu o estômago revirar. Alguém havia gravado tudo. E agora estava na internet. Agenor assistiu o vídeo 3 vezes. Cada vez doía mais. Viu o próprio rosto. Cansado. Humilde. Tentando manter a dignidade. Viu o riso de Rodolfo. A ironia. O desprezo. E viu o espanto depois. O silêncio. A vergonha invertida. Ele desligou o celular. Apoiou a cabeça nas mãos. Vô? Agenor levantou a cabeça. Vitinho estava na porta do quarto. De pijama, olhos assustados. Tá tudo bem? Agenor forçou um sorriso. Tá. O senhor tá chorando? Não. Vitinho entrou na sala. Sentou ao lado dele. Meu amigo da escola mandou um vídeo. Disse que era o senhor. Agenor fechou os olhos. Era. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Tentou explicar, mas as palavras não saíam. Vitinho pegou a mão dele. Alguém foi ruim com o senhor? Agenor acenou. Por quê? Porque acharam que eu não valia nada. Vitinho apertou a mão dele. Mas o senhor vale. Agenor olhou para o neto. Sentiu algo quebrar no peito. Obrigado, garoto. Vitinho abraçou ele. Agenor retribuiu. Ficaram assim por um tempo. Depois o menino voltou para o quarto. Agenor ficou sozinho na sala. Olhou o celular. Olhou o caderno. Pensou em desistir. Em esquecer tudo. Em deixar o dinheiro guardado e nunca mais voltar ao banco. Mas pensou nas promessas, nos nomes, nas crianças esperando, e pensou em Vitinho, no abraço dele, na confiança. Agenor respirou fundo, pegou o celular, digitou uma mensagem para Dona Celina. Amanhã eu volto ao banco. Enviou. Deitou no sofá, fechou os olhos, e pela primeira vez sentiu que não estava sozinho. Agenor acordou cedo. Não dormira direito. Os sonhos eram confusos.
cheios de vozes, cheios de risos. Levantou, lavou o rosto, vestiu a mesma camisa xadrez. Vitinho já estava acordado. Tomava café na cozinha. Bom dia, vô. Bom dia. Vai no banco de novo? Agenor acenou. Vitinho mordeu o pão. Posso ir junto? Não, você tem aula. Mas eu quero ver. Agenor parou. Olhou para o neto. Viu a preocupação nos olhos dele. Não precisa se preocupar. Mas eu tô preocupado. Agenor sentou ao lado dele. Vai dar tudo certo. Como o senhor sabe? Ele não sabia, mas não podia dizer isso. Porque eu vou fazer dar certo. Vitinho olhou para ele. Depois acenou. Tá bom. Agenor terminou o café. Pegou o caderno. Saiu de casa. A rua estava mais cheia. Algumas pessoas o olharam. Ele sentiu. Chegou ao banco. A fila já estava grande. Agenor entrou, pegou a senha, sentou. Rodolfo apareceu logo. Veio direto até ele. Senhor Silva. A voz estava diferente. Suave, forçada. Que bom vê-lo novamente. Agenor não respondeu. Gostaria de conversar em particular? Temos algumas opções de investimento que podem interessá-lo. Não quero investir. Rodolfo sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Entendo. Mas talvez possamos discutir outras questões, privadamente. Agenor olhou para ele. Que questões? Rodolfo baixou a voz. Ontem houve um mal-entendido. Gostaria de esclarecer. Não houve mal-entendido. Senhor Silva, houve desrespeito. O sorriso de Rodolfo vacilou. Ele olhou ao redor. Algumas pessoas observavam. Vamos conversar na minha sala? Não. Senhor Silva, por favor. Quero uma coisa só. Agenor disse. Sua voz estava calma, firme. Respeito. Para mim, para todos. Rodolfo respirou fundo. Claro. É claro que sim. Então mude as regras. Como? Fila única, treinamento, respeito igual. Rodolfo piscou. Isso precisa ser avaliado. Então avalie. O gerente acenou. Vou conversar com a diretoria. Tá bom. Rodolfo virou as costas. Caminhou rápido até a sala dele. Agenor ficou sentado. Esperou e, pela primeira vez, sentiu que tinha poder. Agenor saiu do banco com um peso diferente no peito. Não era mais vergonha. Era algo parecido com esperança. Ele caminhou até a praça. Sentou no banco de madeira. Olhou as árvores. Agenor! Dona Celina se aproximou. 71 anos, cabelos brancos, bengala firme. Oi, Celina. Vi o vídeo. Ela sentou ao lado dele. Todo mundo viu. Agenor baixou a cabeça. Não fica assim, ela disse. Você fez certo. Não fiz nada. Fez sim. Ficou de pé. Exigiu respeito. Ele não respondeu. Celina tocou o braço dele. Sabe o que precisa fazer agora? O quê? Registrar queixa. Formalizar isso. Agenor olhou para ela. Como? Defensoria Pública, Ministério Público, Banco Central. Não sei fazer isso. Eu ajudo. Ela sorriu. E conheço gente que pode ajudar também. Agenor hesitou. Não quero problemas. Você já tem problemas. Agora precisa de soluções. Ele respirou fundo. Olhou o caderno no bolso. Preciso mexer nesse dinheiro. Para o bairro. Para os projetos. Celina acenou. Então precisa garantir que não vão bloquear. E que não vão te humilhar de novo. Agenor sentiu algo apertar no peito. Tenho medo. Eu sei. Ela apertou a mão dele. Mas você não tá sozinho. Ele olhou para ela. Viu a determinação nos olhos dela. Vou pensar. Pense rápido. Celina se levantou. Porque eles também estão pensando. E podem agir antes de você. Ela se afastou. Agenor ficou sozinho no banco. Olhou o céu. Sentiu o vento no rosto. Pensou em Vitinho. Em Dona Celina. Nas crianças do caderno. E pensou em si mesmo. No riso de Rodolfo. Na humilhação. Ele se levantou. Guardou o caderno. Respirou fundo. E decidiu que não ia desistir. Agenor marcou uma reunião com Rodolfo. Pediu para Dona Celina ir junto. Ela aceitou. Chegaram ao banco na quinta-feira.
Rodolfo os recebeu na sala dele. Sorriso forçado. Café na mesa. Senhor Silva, Dona Celina, sejam bem-vindos. Agenor sentou. Celina ficou de pé, encostada na bengala. Obrigado por nos receber, Agenor disse. Claro, Rodolfo juntou as mãos. O que posso fazer por vocês? Agenor tirou um papel do bolso. Desdobrou. Colocou na mesa. Quero pedir algumas mudanças. Rodolfo olhou o papel. Leu em silêncio. O rosto dele endureceu. Fila única. Treinamento antidiscriminatório. Acessibilidade física. Transparência nos critérios de atendimento. Ele ergueu os olhos. Isso é bastante abrangente. É justo, Celina disse. Rodolfo olhou para ela, depois para Agenor. Entendo a insatisfação do senhor, mas essas mudanças envolvem a diretoria regional. Não posso decidir sozinho. Então consulte a diretoria, Agenor disse. Vou consultar. Rodolfo acenou. Mas leva tempo. Quanto tempo? Não sei. Agenor sentiu algo apertar no peito. Preciso mexer no dinheiro, para os projetos do bairro. Rodolfo piscou. Os projetos? Sim. O gerente trocou o peso de perna. Claro. Pode movimentar quando quiser. Sem bloqueios? Sem bloqueios. Agenor olhou para ele. Não acreditou totalmente, mas acenou. Tá bom. Rodolfo sorriu. Ótimo. Vou encaminhar suas sugestões para a regional. Deve ter uma resposta em breve. Celina tocou o ombro de Agenor. Vamos. Eles saíram da sala. No corredor, Agenor viu Marina. Ela olhou para ele. Desviou o olhar rápido. Ele parou. Marina? Ela hesitou. Sim, senhor. Posso falar com você? Ela olhou ao redor. Agora não. Estou no expediente. Depois? Marina respirou fundo. Acenou. Depois. Agenor e Celina saíram do banco. Na praça, ela disse. Ele não vai fazer nada. Eu sei. Então precisa pressionar mais. Agenor olhou para ela. Como? Reunindo gente, mostrando que você não está sozinho. Ele sentiu o medo voltar, mas não disse nada. Apenas acenou. E voltou para casa pensando no próximo passo. Marina esperou Agenor na saída do banco. 6 da tarde. O sol estava baixo. Ela se aproximou devagar. Olhou por cima do ombro. Senhor Silva? Oi, Marina. Desculpa pela pressa de hoje. Sem problema. Ela cruzou os braços. Posso falar uma coisa? Claro. Marina olhou ao redor de novo. Baixou a voz. O gerente tá nervoso. Eu sei. Ele falou com a gente. Disse para ter cuidado com o senhor. Agenor franziu a testa. Cuidado? Disse que o senhor pode causar problemas. Que a gente precisa seguir os protocolos direitinho. E vocês vão seguir? Marina hesitou. Eu preciso desse emprego. Agenor acenou. Entendo. Mas... Ela respirou fundo. Eu vi o que aconteceu. Vi como ele tratou o senhor. É? Não foi certo. Agenor olhou para ela. Viu a dúvida nos olhos dela. Viu o medo. Você pode me ajudar? Ele perguntou. Marina engoliu seco. Como? Me contando a verdade. Sobre as filas. Sobre os protocolos. Ela olhou para o chão. Se eu falar, posso perder o emprego. Eu sei, Agenor disse. Sua voz estava suave. E não vou forçar você a nada. Marina ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. A fila VIP não é oficial. É informal. O gerente escolhe quem atende primeiro. Baseado em quê? No quanto a pessoa tem na conta. No quanto ela investe. Agenor sentiu raiva, mas manteve a voz calma. E quem não tem muito? Espera. Sempre? Marina acenou. Sempre. Agenor respirou fundo. Obrigado por me contar. Não conta para ninguém que fui eu. Não vou. Marina se afastou rápido. Desapareceu na esquina. Agenor ficou parado na calçada. Olhou o banco. Sentiu algo crescer dentro dele. Não era mais medo. Era determinação. Ele pegou o celular. Ligou para Dona Celina. Preciso da sua ajuda. Pode falar. Vamos fazer uma assembleia. Reunir o bairro.
Mostrar que isso é maior do que eu. Celina riu do outro lado. Agora você está falando minha língua. Agenor desligou. Olhou o céu escurecendo e sentiu que o jogo tinha mudado. A assembleia foi marcada para sábado, na quadra do bairro. Dona Celina espalhou a notícia. Agenor passou a semana nervoso. Não sabia falar em público. Nunca tinha feito isso. Vitinho perguntou se podia ir. Agenor disse que sim. Sábado chegou nublado. Agenor acordou com o estômago embrulhado. Tomou café. Não conseguiu comer. Vitinho colocou a mão no ombro dele. Vai dar certo, vô. Agenor forçou um sorriso. Espero que sim. Eles saíram juntos. A quadra ficava a 3 quarteirões. Quando chegaram, Agenor parou. Tinha gente. Muita gente. Cadeiras de plástico, faixas, cartazes. Dona Celina estava no centro, organizando tudo. Agenor, vem cá. Ele se aproximou. Vitinho ficou ao lado. Tá pronto? Celina perguntou. Não. Ela riu. Ninguém nunca tá, mas você vai bem. Agenor olhou a multidão. Reconheceu vizinhos. Conhecidos. Gente que nunca tinha visto. Seu Domingos acenou de longe. A dona da padaria também. Ele sentiu algo apertar na garganta. Pessoal! Celina bateu a bengala no chão. Vamos começar! As pessoas se acomodaram. O barulho diminuiu. Celina falou primeiro. Explicou o caso. Mostrou o vídeo no telão improvisado. As pessoas reagiram. Indignação, raiva, apoio. Depois, ela chamou Agenor. Ele subiu no palanque. As pernas tremiam. Olhou a multidão. Viu Vitinho na primeira fileira. O garoto sorriu. Agenor respirou fundo. Pegou o microfone. Eu não sei falar direito, começou. A voz saiu trêmula. Mas vim contar o que aconteceu. Ele contou, devagar, sem enfeites, a fila, o riso, a humilhação. E contou sobre o caderno, sobre as promessas, sobre o dinheiro que não era dele. Esse dinheiro é de vocês, ele disse. Do bairro, das crianças, dos velhos, de quem ainda acredita que dá para fazer diferente. A multidão ficou em silêncio. E se a gente não lutar por respeito, ninguém vai lutar pela gente. Aplausos. Devagar no começo. Depois mais altos. Agenor sentiu os olhos arderem. Baixou o microfone. Dona Celina subiu de novo. Vamos formalizar nossas demandas. Vamos levar isso adiante. Mais aplausos. Agenor desceu. Vitinho correu até ele. Abraçou forte. Foi legal, vô. Agenor abraçou de volta. E pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. Na segunda-feira, Rodolfo ligou. Agenor atendeu. Senhor Silva, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre as demandas. Sobre a assembleia. Agenor hesitou. O que tem? Podemos nos encontrar hoje? No banco? Se preferir, Agenor pensou. Prefiro na praça. Rodolfo pausou. Tá bom? 3 da tarde? Tá bom. Agenor desligou. Sentiu o coração acelerado. Celina o acompanhou. Eles chegaram cedo. Sentaram no banco de madeira. Rodolfo apareceu pontualmente. Terno cinza, pasta de couro, sozinho. Boa tarde, ele disse. A voz estava diferente, quase conciliadora. Boa tarde. Rodolfo sentou na outra ponta do banco. Abriu a pasta. Tirou alguns papéis. Trouxe algumas propostas. Agenor esperou. Podemos oferecer um gerente de relacionamento exclusivo para o senhor. Isenção de tarifas. Acesso prioritário. Agenor olhou para ele. Eu não quero privilégios. Entendo. Mas... quero igualdade. Rodolfo fechou a pasta. Senhor Silva, a diretoria está analisando suas demandas, mas mudanças estruturais levam tempo. Quanto tempo? Não sei. Agenor sentiu a raiva subir. Enquanto isso, o que acontece? Continuamos operando normalmente. Normalmente. Agenor repetiu. A voz dele estava dura. Como sempre. Uns esperando, outros passando na frente. Senhor Silva. Não. Agenor se levantou. Não vou aceitar brindes. Não vou aceitar privilégios. Quero mudança. Para todos. Rodolfo também se levantou. Estou tentando ajudar.
Então mude as regras. Não posso. Pode sim, você é o gerente. Rodolfo respirou fundo. Vou encaminhar novamente para a regional. Faça isso. Agenor virou as costas. Celina o seguiu. Rodolfo ficou parado na praça, sozinho, segurando a pasta. Quando chegaram longe, Celina disse: Ele não vai fazer nada. Eu sei. Então precisamos pressionar mais. Agenor parou. Olhou para ela. Como? Formalizando. Denúncia no Banco Central, Ministério Público, Defensoria. Vai dar certo? Não sei, Celina disse. Mas é o que temos. Agenor acenou. Então vamos fazer. E pela primeira vez, ele sentiu que estava pronto para lutar de verdade. Doutora Lígia apareceu na quinta-feira. Defensora pública, 39 anos. Olhar firme. Dona Celina a levou até a casa de Agenor. Senhor Silva, ela cumprimentou. Ouvi seu caso. Oi, posso sentar? Claro. Eles sentaram na mesa da cozinha. Lígia abriu uma pasta. Tirou formulários. Primeiro, preciso entender melhor. Conte tudo desde o início. Agenor contou. O banco, a fila, o riso, o vídeo. Lígia anotava. Às vezes interrompia para perguntar detalhes. E esse dinheiro? Ela perguntou. De onde veio? Agenor respirou fundo. Olhou para Celina. Depois de volta para Lígia. É uma indenização, da fábrica que fechou, e doações que juntei ao longo dos anos. Para quê? Ele hesitou. Pegou o caderno. Mostrou as páginas. Lígia leu em silêncio. Os olhos dela se arregalaram. Isso tudo é para o bairro? É. Cursos, reformas, bolsas. Ela olhou para ele. O senhor é uma espécie de fundo comunitário? Agenor deu de ombros. Só estou guardando, para usar quando precisar. Lígia se recostou na cadeira. Isso muda tudo. Por quê? Porque não é só sobre desrespeito pessoal. É sobre impacto coletivo. Agenor franziu a testa. Não entendi. Se o banco bloquear essa conta, não prejudica só o senhor. Prejudica o bairro inteiro. Ele sentiu algo apertar no peito. Lígia continuou. Podemos usar isso. Ampliar a denúncia. Mostrar que o desrespeito afeta uma comunidade. Celina sorriu. Agora sim. Lígia se virou para Agenor. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa. O quê? Isso vai ficar público. Muito público. O senhor está pronto? Agenor pensou. Pensou em Vitinho. Nas crianças do caderno. Nas promessas. Estou. Lígia acenou. Então vamos começar. Ela passou a próxima hora preenchendo formulários, pegando documentos, explicando os próximos passos. Quando terminou, ela se levantou. Vou protocolar isso amanhã. Em uma semana teremos uma resposta inicial. Obrigado. Não me agradeça ainda. Lígia sorriu. O trabalho só começou. Ela saiu. Agenor ficou sentado. Olhou o caderno. Sentiu o peso das decisões. Celina tocou o ombro dele. Vai dar certo. Ele respirou fundo. Espero que sim. Mas pela primeira vez, ele tinha dúvidas. Na sexta-feira, Agenor foi ao banco. Precisava movimentar o dinheiro. Começar o curso de informática. Marina o atendeu. Bom dia, senhor Silva. Bom dia. O que precisa? Transferência. Para a escola comunitária. Marina digitou. A tela carregou. Depois travou. Ela franziu a testa. Digitou de novo. Nada. Senhor Silva! Agenor sentiu algo gelar dentro dele. O que foi? A conta está em auditoria. Como assim? Bloqueada? Temporariamente. Até a análise terminar. Agenor se inclinou. Quem bloqueou? Não sei. O sistema só mostra que foi uma ordem interna. Ele sentiu o sangue ferver. Chama o gerente. Marina hesitou. Senhor? Chama! Ela se levantou. Foi até a sala de Rodolfo. Agenor esperou. As mãos tremiam. Rodolfo apareceu. O rosto dele estava fechado. Senhor Silva, minha conta foi bloqueada. É uma auditoria de rotina. Rotina? Agenor levantou a voz. Depois de eu pedir mudanças, são processos independentes. Não são? Rodolfo cruzou os braços.
Senhor Silva, não posso interferir na auditoria. É protocolo. Quanto tempo vai levar? Não sei. Agenor sentiu algo explodir dentro dele. Vocês estão me punindo. Não estamos. Estão sim. Rodolfo respirou fundo. Lamento, mas não há nada que eu possa fazer. Agenor olhou para ele, viu a frieza nos olhos do gerente, viu a decisão e entendeu que a luta estava apenas começando. Ele virou as costas, saiu do banco. Na calçada, parou. Respirou fundo, sentiu as lágrimas queimarem. Não era só raiva, era impotência. O projeto estava parado, as crianças esperando, as promessas suspensas, e ele não sabia o que fazer. Agenor ligou para Lígia. Contou sobre o bloqueio. Isso é retaliação, ela disse. Eu sei. Vou adicionar na denúncia e vou pedir uma liminar para desbloquear. Quanto tempo? Alguns dias. Agenor respirou fundo. As crianças estão esperando. Eu sei. Vamos fazer o mais rápido possível. Ele desligou. Sentou na cadeira. Olhou o caderno. Vitinho entrou na sala. Vô? Oi, garoto. Tá tudo bem? Agenor não respondeu. Vitinho se aproximou. Bloquearam o dinheiro, né? Você ouviu? Ouvi. Você estava falando alto no telefone. Agenor suspirou. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Vitinho sentou ao lado dele. O senhor tá lutando. E se eu perder? Não vai perder. Como você sabe? Vitinho sorriu. Porque o senhor é teimoso. Agenor riu. Pela primeira vez em dias, ele riu. Obrigado, garoto. Vitinho abraçou ele. Ficaram assim por um tempo. Depois o telefone tocou. Agenor atendeu. Senhor Silva? Era uma voz feminina. Desconhecida. Sim. Sou repórter do jornal local. Gostaria de fazer uma matéria sobre seu caso. Agenor hesitou. Matéria? Sim. O vídeo viralizou. As pessoas querem saber mais. Ele olhou para Vitinho. O garoto acenou. Tá bom, Agenor disse. Pode fazer a matéria. Desligou. Olhou para o neto. Agora ficou sério. Vitinho disse. Agenor acenou. Agora ficou. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez tivesse uma chance. A matéria saiu no domingo. Primeira página. Foto de Agenor. Título grande. Idoso luta por dignidade após humilhação em banco. Agenor leu em silêncio. Sentiu o estômago revirar. Vitinho leu por cima do ombro. Ficou legal, vô. Ficou exposto. Mas ficou verdadeiro. Agenor dobrou o jornal. Olhou pela janela. O telefone tocou. Várias vezes. Vizinhos, conhecidos, desconhecidos. Dona Celina apareceu à tarde. Virou notícia nacional. Como? Internet, redes sociais, todo mundo tá falando. Agenor sentiu o peso aumentar. Isso é bom? É. Celina sorriu. Significa que eles não vão conseguir abafar. Ele acenou. Mas não se sentiu aliviado. Na segunda-feira, Lígia ligou. A liminar foi negada. O quê? O juiz disse que a auditoria bancária é prerrogativa da instituição. Agenor sentiu algo desabar dentro dele. E agora? Agora apelamos e intensificamos a pressão pública. Quanto tempo vai levar? Não sei. Ele desligou. Sentou na cadeira. Olhou o caderno. As promessas pareciam mais distantes. As crianças esperavam. O tempo passava. Vitinho entrou na sala. Vô? Agenor olhou para ele. Viu a preocupação nos olhos do garoto. Tá tudo bem. Ele mentiu. Não tá. Agenor respirou fundo. Não. Não tá. Vitinho se aproximou. Mas a gente não vai desistir. E se não der certo? Vai dar. Vitinho pegou a mão dele. Porque a gente não tá sozinho. Agenor olhou para o neto. Sentiu algo apertar na garganta. E entendeu que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Mas ela estava frágil. Muito frágil. Rodolfo lançou uma campanha. Outdoors. Redes sociais. Banco do Povo. Atendimento humanizado. Agenor viu os cartazes pela rua. Sentiu náusea. A conta continuava bloqueada. As crianças esperavam.
O curso não começava. Ele ligou para Lígia. Viram a campanha? Vi. É cara de pau. O que fazemos? Continuamos. A audiência pública está marcada para a semana que vem. E se não der certo? Lígia pausou. Vai dar. Mas a voz dela não estava tão firme. Agenor desligou. Sentou no sofá. Fechou os olhos. Estava cansado. Cansado de lutar. Cansado de esperar. Pensou em desistir. Em deixar o dinheiro guardado. Em esquecer tudo. Mas pensou em Vitinho. Nas crianças. Nas promessas. E pensou no riso de Rodolfo. Na humilhação. Ele abriu os olhos. Não ia desistir. Ainda não. À noite bateram na porta. Agenor abriu. Era Marina. Senhor Silva. Marina? Ela olhou ao redor. Posso entrar? Claro. Marina entrou. Sentou na sala. As mãos tremiam. Eu preciso te contar uma coisa. Agenor esperou. A ordem de bloqueio. Ela respirou fundo. Veio do Rodolfo. Ele sentiu o sangue gelar. Como você sabe? Vi o e-mail. Por acidente. Ele mandou para a regional pedindo a auditoria. Agenor cerrou os punhos. Ele fez isso? Marina acenou. E tem mais. Ele está planejando uma defesa, dizendo que você está causando problemas, que é instável. Agenor sentiu a raiva explodir. Instável? Desculpa. Marina estava chorando. Eu devia ter falado antes. Por que está falando agora? Porque não é certo. Ela limpou as lágrimas. E por que tenho medo que ele faça pior? Agenor respirou fundo. Tentou se acalmar. Obrigado por me contar. Marina se levantou. Vou perder meu emprego. Mas não importa. Ela saiu. Agenor ficou sozinho. Olhou o teto. E pela primeira vez sentiu que talvez perdesse. Agenor passou a noite acordado. Pensando. Planejando. Sentindo medo. De manhã o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Silva? Voz masculina. Grave. Sim. Sou Elias, segurança do banco. Agenor franziu a testa. O que quer? Conversar. Pessoalmente. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo. Posso ir aí? Agenor hesitou. Tá bom. Uma hora depois, Elias bateu na porta. 52 anos. Uniforme azul, olhos cansados. Senhor Silva. Entre. Elias entrou. Sentou na sala, tirou o boné. Vim aqui porque preciso falar. Pode falar. Elias respirou fundo. Eu vi tudo. No banco. A forma como ele tratou o senhor. Agenor esperou. E não fiz nada. Elias baixou a cabeça. Fiquei parado, como sempre. Por quê? Medo. De perder o emprego. De causar problema. Agenor acenou. Entendo. Mas depois vi o vídeo. Vi a assembleia. Vi o senhor lutando. Elias olhou para ele. E me senti covarde. Agenor não disse nada. Elias tirou um envelope do bolso. Trouxe isso. O que é? Relatório de segurança, com horários, mensagens internas, tudo o que aconteceu nos últimos meses. Agenor pegou o envelope. Abriu, leu. Eram páginas e páginas. Conversas, ordens, prioridades de atendimento. Prova. Ele olhou para Elias. Por que está fazendo isso? Porque é certo, Elias disse. Sua voz estava firme. E porque eu devia ter feito há muito tempo. Agenor sentiu algo apertar na garganta. Obrigado. Elias se levantou. De nada. Ele foi até a porta. Parou, virou. Senhor Silva? Sim? Não desiste. Agenor acenou. Não vou. Elias saiu. Agenor ficou sozinho. Olhou o envelope, sentiu o peso dele. E pela primeira vez em dias, sentiu esperança. A semana passou devagar. Agenor preparou tudo. Documentos, fotos, testemunhas. Lígia coordenou. Celina mobilizou. Marina e Elias confirmaram presença. A audiência foi marcada para sábado. Na praça, telão, microfone, cadeiras. Agenor mal dormiu na sexta. Levantou cedo. Vestiu a camisa xadrez limpa. Vitinho estava acordado. Hoje é o dia, né, vô? É. Tá nervoso? Muito. Vitinho abraçou ele. Vai dar certo. Agenor abraçou de volta. Sentiu o coração apertado. Eles saíram juntos.
A praça estava cheia, mais cheia que da última vez. Havia câmeras, repórteres, microfones. Agenor sentiu o estômago revirar. Dona Celina correu até ele. Tá pronto? Não. Ela sorriu. Ótimo. Significa que você tá levando a sério. Lígia apareceu. Vamos começar em 10 minutos. O banco mandou representantes. Agenor olhou ao redor. Viu Rodolfo no canto. Terno preto. Rosto fechado. Sentiu a raiva voltar. Mas respirou fundo. Controlou. Celina bateu a bengala no chão. Atenção, pessoal! O burburinho cessou. Vamos começar a audiência pública sobre dignidade e respeito, no atendimento bancário. Aplausos. Agenor subiu no palanque. As pernas tremiam. Ele segurou o microfone. Olhou a multidão. Viu vizinhos, desconhecidos, repórteres. Viu Vitinho na primeira fileira. O garoto sorriu. Agenor respirou fundo. Boa tarde. A voz dele saiu trêmula. Obrigado por virem. Ele começou a falar. Contou tudo. A fila, o riso, o bloqueio, mostrou o caderno, explicou as promessas e pediu justiça. A multidão ficou em silêncio. Depois aplaudiu. Agenor desceu. Sentiu as pernas fracas. Mas sentiu também que tinha feito sua parte. Agora era esperar. Na véspera da audiência, um e-mail chegou. Remetente anônimo. O vídeo será corrompido. O telão falhará. Desista enquanto pode. Agenor leu 3 vezes. Sentiu o medo voltar. Mostrou para Lígia. É intimidação, ela disse. E se for verdade? Mesmo que seja, continuamos. Agenor olhou para ela. E se tudo der errado? Lígia tocou o braço dele. Aí recomeçamos, mas não desistimos. Ele acenou, mas não estava convencido. À noite, não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, pensando. Pensou em tudo que tinha arriscado, em tudo que tinha perdido, e pensou em tudo que ainda podia perder. O telefone vibrou. Mensagem de Celina. Estamos com você. Não importa o que aconteça. Agenor sentiu algo apertar na garganta. Respondeu. Obrigado. Deitou de novo, fechou os olhos e, pela primeira vez, rezou. Não por vitória, mas por coragem. De manhã, acordou cedo, tomou café, vestiu a camisa. Vitinho estava esperando. Pronto, vô? Pronto. Mesmo que o telão falhe? Agenor olhou para ele. Mesmo assim. Vitinho sorriu. Então vamos. Eles saíram. A praça estava mais cheia que nunca. O telão estava montado. O microfone funcionava. Agenor olhou tudo, sentiu o coração disparar. E decidiu que, acontecesse o que acontecesse, ele ia até o fim. A audiência começou. Dona Celina falou primeiro. Depois, Lígia. O telão piscou, quase apagou. Voltou. O vídeo começou a rodar. A cena do banco, o riso de Rodolfo, o espanto depois. A multidão assistiu em silêncio. Agenor sentiu o estômago revirar. Ver tudo de novo doía. Mas ficou de pé, firme. Lígia chamou Marina. Ela subiu ao palanque, mãos tremendo, voz baixa. Trabalho no banco há 2 anos, ela começou. E sempre vi preferências. Fila VIP, atendimento diferenciado. Alguém na multidão gritou. Isso é errado! Marina acenou. Eu sei, e devia ter falado antes. Ela contou sobre os logs, sobre as mensagens internas, sobre a ordem de bloqueio. A multidão reagiu. Indignação. Raiva. Rodolfo se levantou no canto. Isso são acusações infundadas. Lígia virou para ele. Quer falar? Ele hesitou. Depois subiu ao palanque. O banco segue protocolos, ele disse. A voz estava firme, ensaiada. Auditorias são procedimentos de rotina. Alguém gritou. Mentiroso! Rodolfo ignorou. Não há discriminação. Apenas processos internos. Elias se levantou na multidão. Posso falar? Lígia acenou. Elias subiu. Tirou um papel do bolso. Tenho aqui o relatório de segurança, com mensagens do gerente pedindo para priorizar clientes VIP. A multidão explodiu. Rodolfo empalideceu. Isso foi tirado de contexto. Foi? Elias olhou para ele. Posso ler? Rodolfo não respondeu.
Elias leu, em voz alta, as mensagens, as ordens, as preferências. A multidão ouvia em silêncio. Depois explodiu em aplausos. Agenor olhou Rodolfo, viu o gerente desmoronar, viu a máscara cair e, pela primeira vez, sentiu que tinha vencido. Lígia pegou o microfone. Temos aqui provas claras de discriminação e retaliação. A multidão aplaudiu. E queremos medidas concretas. Ela continuou. Fila única, acessibilidade, treinamento antidiscriminatório, microcrédito transparente. Mais aplausos. Um homem de terno subiu ao palanque, representante da diretoria regional. Gostaríamos de nos desculpar publicamente, ele disse. A voz estava formal, tensa. E nos comprometemos a implementar as mudanças solicitadas. Agenor se aproximou. Quando? Imediatamente. E o bloqueio da minha conta? Será removido hoje. Agenor olhou para ele. E o gerente? O homem hesitou. Olhou para Rodolfo. Será realocado e participará do treinamento. Rodolfo baixou a cabeça. Não disse nada. Agenor sentiu algo estranho. Não era alegria, nem raiva. Era alívio e cansaço. Lígia continuou. Queremos um acordo formal, assinado, publicamente. Será feito. Ela se virou para a multidão. E queremos auditoria externa, para garantir cumprimento. O homem acenou. Concordamos. Aplausos explodiram. Agenor desceu do palanque. As pernas falharam. Celina segurou ele. Conseguiu, ela disse. Ele olhou para ela. Sentiu os olhos arderem. Conseguimos. Vitinho correu até ele. Abraçou forte. Vô! Agenor abraçou de volta. Sentiu as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. A luta tinha acabado. E ele tinha vencido. Nos dias seguintes, as mudanças começaram. O banco instalou fila única. Removeu os cartazes de VIP. Contratou consultoria para treinamento. Rodolfo foi transferido. Marina foi promovida a supervisora. Elias recebeu reconhecimento público. Agenor voltou ao banco. Dessa vez, sem medo. Marina o atendeu. Sorriu verdadeiro. Senhor Silva. Oi, Marina. Veio movimentar a conta? Vim. Ela digitou. A tela carregou, sem bloqueios. Pode fazer a transferência. Agenor passou os dados. Curso de informática. Primeira turma. Marina processou. Entregou o comprovante. Pronto. Obrigado. Não, ela disse. Obrigada ao senhor. Agenor saiu do banco. O sol estava alto. O céu limpo. Caminhou até a escola comunitária. Viu as crianças chegando. Viu os computadores novos. Dona Celina estava lá, organizando tudo. Agenor! Oi, Celina. Vai começar. Ela sorriu. A primeira aula. Ele olhou as crianças. Viu os olhos brilhando. Viu a esperança. E sentiu que tudo tinha valido a pena. Vitinho apareceu correndo. Vô, posso fazer o curso? Pode. Sério? Agenor bagunçou o cabelo dele. Sério. Vitinho gritou de alegria. Correu para dentro. Agenor ficou parado. Olhou a escola. Olhou o bairro. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. 2 meses depois, a Casa da Dignidade abriu as portas. Novo nome do espaço comunitário. Inauguração simples. Bandeirinhas, bolo, gente. Agenor cortou a fita. Mãos tremendo. Sorriso tímido. Vitinho segurou a outra ponta. Juntos, vô? Juntos. Cortaram. Aplausos. Dentro, computadores acessíveis. Cadeiras novas. Quadros com fotos do bairro. E uma placa pequena. Simples. Respeito primeiro. Marina estava lá. Elias também. Dona Celina, Lígia, vizinhos, desconhecidos, todos juntos. Agenor caminhou entre eles. Cumprimentou. Agradeceu. Sentiu algo diferente no peito. Não era orgulho. Era gratidão. No fim da tarde, ficou sozinho na sala. Olhou pela janela, viu o bairro, viu as pessoas. Pegou o caderno, passou os dedos pelas páginas, viu os nomes riscados, projetos começados, promessas cumpridas. Vitinho entrou. Vô? Oi, garoto. Tá feliz? Agenor pensou. Depois sorriu. Tô. Mesmo? Mesmo.
Vitinho se aproximou. Valeu a pena? Agenor olhou para ele. Viu o rosto do neto. A confiança. O respeito. Valeu. Vitinho abraçou ele. Agenor abraçou de volta. Fechou os olhos. Sentiu o peso finalmente ir embora. Sentiu a paz chegar. Olhou pela janela de novo. Viu o sol descendo. Viu as crianças brincando na rua. E soube que tinha feito o certo. Porque respeito não se pede. Se conquista. E dignidade não se dá. Se reconhece. Agenor respirou fundo. A vida, agora, parecia justa.